Senhoras e senhores, o Cacique está na área. Sejam todos muito bem-vindos a esse segundo episódio do quadro Negócios aqui do Cacique, onde nosso objetivo é conversar, trazer estudos de casos, empresas aqui da nossa querida cidade de Tubarão. E hoje a gente tem dois negócios aqui, três parceiros representando dois negócios. E o objetivo desse episódio aqui é a gente fazer o estudo de caso de uma loja de tintas. Uma loja de tintas que tem muito pouco tempo de mercado, como empresa aqui da nossa região, mas que tem um destaque em relação à performance de vendas, consegue hoje fazer um trabalho muito louvável em relação a vendas, atendimento para pintores da nossa região. Essa loja chama Pinte Mais, representada pelo nosso parceiraço Acácio, o Acácio, que ele é proprietário da loja Pinte Mais. E nesse episódio a gente conta também com a parceria e participação aqui do Anderson Silva e Eduardo. O Eduardo Costa não é cantor, nem lutador. Não. Mas eles estão aqui representando um dos principais parceiros aqui do Cacique, que é o Acelera Obra. A gente tem, todos nós aqui temos uma parceria muito bacana. Vai ser um prazerzão gigantesco conversar com essas feras aqui. Então, meus caros, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Cacique. É uma alegria gigantesca. Eduardo, Anderson, Acácio. Uma alegria gigantesca estar compartilhando isso aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Carlos. Boa noite e obrigado pelo convite aí. Tamo junto. Nossa parceria, a parceria com o Acelera Obra. Então, passamos a semana inteira juntos e para estender o nosso sextou juntos também. Bacana demais. E hoje a gente está trazendo o Acácio aqui. Acácio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de trazer a minha história para o teu podcast. E tenho certeza que o que a gente vai falar aqui, esse bate-papo aqui, vai edificar mais o teu espaço. E é isso que tu falou mesmo. Uma loja que vem crescendo com força. Agradeço pelo convite. Sempre que precisar, estamos aí. Tamo junto. E é claro que esse episódio aqui ele é aberto para quem quiser saber sobre negócio, sobre venda, sobre parceria, sobre estratégia de venda e de negócios. Mas, assim, principalmente, o nosso foco aqui é conversar com aquele profissional da área da construção civil, do varejo da construção civil, ou se você atende empresas, enfim, se você tem uma loja de tinta, materiais de construção. O foco desse episódio aqui está mais assim para você, tá? Então, assim, eu tenho certeza que daqui você vai tirar insights, você vai tirar muita coisa boa daqui para levar para o teu negócio também. Só para contextualizar, aqui a gente tem, como vocês já viram, um proprietário de uma loja e do outro lado a gente tem representantes de uma empresa que é responsável por criar estratégias de crescimento das vendas de lojas de tinta e lojas de materiais de construção. E para começar, eu queria falar assim, um pouquinho com o Acácio a respeito da jornada dele em relação ao negócio e tudo mais, em relação à carreira. Hoje ele trabalha com a venda de tintas. Esses dias, inclusive, eu vi um conteúdo seu, Acácio, que você falou que no teu sangue não corre, nas tuas veias não corre sangue. É isso mesmo, Carlos. Eu costumo falar, um trocadilho que a gente costuma adquirir, eu acho que cada tinteiro tem uma estratégia de cativar aquela pessoa que está do outro lado, Então, eu costumo dizer que nas minhas veias não corre sangue, corre tinta. Corre tinta. Acácio, e em relação ao negócio, quando foi assim que você começou a trabalhar com a tinta? Quando você sentiu que, cara, trabalhar com a venda da tinta é o que eu gosto de fazer? Então, Carlos, eu sou formado em eletrotécnica, Eu acho que os meninos aí nem sabem disso, mas eu me formei
96, né, eu já vendia tinta, mas a gente mantinha algo paralelo, né? Por quê? Porque a gente tinha um medo, né, daquele negócio que a gente amava, que é a venda, né? Não desse certo, a gente sempre tinha algo ali para se sobressair. Então, eu me formei, peguei o CREA, mas atuei 6 meses. E graças a Deus que eu atuei só esses 6 meses e eu não queria mais mexer em Não fio. era para ti. Então, em 94 é que eu tive o primeiro contato com tintas, né, que foi numa loja daqui, né, que era um grupo, se chamava Graziotin S.A., né, uma rede muito forte, uma rede gaúcha. E ali eu dei os primeiros passos. Eu comecei como auxiliar de vendas e depois eu passei para subgerência. E já estava cogitado para mim assumir uma loja em Pato Branco. Mas a minha esposa estava grávida e aí parece que as mudanças foram muito grandes. E eu acabei ficando e eu acertei, né? E aí fiquei 7 anos ali naquela empresa. Depois, em 2001, eu fui convidado por uma outra loja para gerenciar uma loja de tinta aqui. E nessa loja eu acabei ficando 23 anos aí, quase 24 anos. E aí, em 2014, é que nasceu a sementinha, sabe? Aquela foi plantada e aí aquela vontade de empreender, de montar o teu próprio exatamente. negócio. Foi nesse momento que eu vi que não, é isso que eu amo, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. E a partir daquele momento, em 2014, eu já comecei a fazer todo um processo econômico. Planejamento. E um planejamento para chegar nesse momento, em 2025, montar a minha loja. Uma semente que durou ali 11 anos? 11 anos. 11 anos. Plantada lá atrás e para germinar. 11 anos, exatamente. O Anderson, você tem também uma carreira aí na área, né, de anos, assim, no ramo, na construção civil? Então, são bastante tempo. Eu digo que desde da minha vida inteira, porque tinha tios e meu pai também trabalha com obra, os tios também, mas que eu entrei efetivamente comercialmente faz algum tempo, onde eu entrei na Saint-Gobain, que é a proprietária, eu acho que mais conhecida da Quartzolite, da Brasilite, tem Placo, Isolver, Norton, que são do grupo, né, que é um dos maiores grupos comerciais do mundo, com mais de 350 anos. Depois também tive a experiência dentro da Sherwin-Williams, que hoje já era a maior fábrica de tintas do mundo, e hoje, com a aquisição da Souvenir, disparou ainda mais nesse crescimento, né? E essa experiência de mercado, acho que fez com que a gente pudesse trazer, formar o Acelera Obra, mas eu vou deixar o Eduardo contar como é que surgiu o Acelera Obra, que eu acho que fica mais fácil, né? Legal. Anderson, você é natural de... Eu sou natural de uma cidade grande, na Grande Porto Alegre. Na realidade, Porto Alegre fica dentro de Capivari, né? Porto Alegre fica a quantos quilômetros de Capivari? Fica a 60 quilômetros. Então, a Capivari tem 4.000 habitantes hoje. A família toda mora lá próximo, Osório, Santo Antônio, mas já faz 16 anos que eu saí lá da cidade grande. Eu costumo brincar que ele desfalcou a cidade. Tipo, a cidade tinha 2.000 habitantes, ele saiu, tem 1.999 habitantes. E eu acho que fez uma boa escolha, né? Com certeza, né, o Anderson? Faz quanto tempo está em Tubarão? Em Tubarão desde 2018. Tive um tempo, morei quase 2 anos em Curitiba. E voltei agora em fevereiro para Tubarão novamente. Legal. Vai ficar por aí? Vou ficar por aí, por enquanto. Boa. E aí, Eduardo? Os homens falam bonito, né? Que impressão. Muito boa noite, né, a todos os telespectadores. Me sinto na televisão, me sinto famoso. É uma honra estar aqui com vocês, parceiraços. Anderson, meu sócio, Cássio, meu parceirão, né? Parece que a gente se conhece a vida inteira, né? É verdade. Conhecemos há pouco Quanto tempo faz vocês conhecem?
Você conhece? Desde agosto. De julho, né? Um pouquinho antes do desafio que fizemos no YouTube. Tá, verdade. o Anderson conhece o Acácio de onde? De onde vocês conheceram? Eu conheço a Cássio, acho que desde 2014, 2015, de quando eu trabalhei na Quartzolite. Eu conheci o Acácio trabalhando com a Quartzolite. Na representação, aí você acabou... Eu vendia impermeabilizante lá na loja que o Acácio trabalhava. Era ele que comprava? Comprava o impermeabilizante, né, Acácio? Exatamente. Era um bom comprador? Não comprava nada, mas a amizade era grande. Ele era um bom vendedor lá? Sim. É que, na verdade, a gente precisa explicar um pouquinho também, né? Eu vendia a tinta, a primeira tinta que ele comprou para casa dele, ele comprou comigo. Depois que ele se tornou vendedor e eu comprava bem dele, sim. Comprava. A Quartzolite sempre teve um nome muito forte, né? E não é à toa aí que é uma das líderes aí, então eu comprava bem porque naquela época a loja que eu trabalhava, ela era líder aqui. Ela simplesmente era a loja mais cogitada, era a loja mais bem vista, o ponto dela era um ponto estratégico, então era uma loja muito bem vista. E a gente comprava bem. O Anderson é um querido aí que eu fui já a alguns cursos que ele palestrou. Eu me lembro que a Sangoban, ela fez aquisição de uma empresa local aqui, que vendia argamassas, e o Anderson, ele deu uma palestra. Ele convidou a empresa que eu estava, e eu fui lá representar a empresa, e foi, eu acho que 2014 para trás, eu acho até. Não vamos falar em data, né, Cássio? Melhor que não, senão vai entregar a nossa idade, né? Verdade. Tá certo. Legal. E aí depois o Dudu acabou conhecendo o Acácio por oportunidade. O Eduardo é um dos caras mais inquietos que eu conheço. Que eu tive a sorte de conhecer, né? Eu aprendo bastante com ele. O Eduardo é bem mais novo que eu, acho que quase 10 anos, mais de 10 anos mais novo que eu, né? Eu acredito que uns 12. E, cara, eu aprendo bastante com o Eduardo, assim, a nossa parceria é muito bacana. Eduardo, e nas tuas profissões, você começou como designer? Fala um pouquinho da tua jornada aí no mercado de trabalho. Perfeito. Então, explicando, né? Somos todos parceiros aqui, né, de negócios, e costumam falar, né, que o Anderson é o rosto conhecido do Acelera Obra e eu sou o rosto bonito, né? Quem diz isso é minha mãe. Quem diz isso é minha mãe, né? Mas tudo certo. E a Eduarda, né? Também, né? A Duda também. Mas eu comecei, né, um pouco antes da pandemia, essa jornada. Na realidade, eu já venho de uma família que corre o sangue na veia, o marketing também, só que é o marketing tradicional, né? É comunicação visual, banner, outdoor. Então, eu cresci nesse meio. Só que veio... os tempos vieram se atualizando, agora a gente tem a revolução do digital, né? A pandemia acelerou muito isso. E aí eu vi que era uma área que eu gostava bastante. E eu comecei a estudar por conta. Comecei a comprar cursos na época, um pouco antes da pandemia. E a partir dali eu comecei a trabalhar em algumas grandes empresas aqui da região. Eu tive uma oportunidade muito boa em uma empresa que ela estava numa crescente fantástica, assim, que eram para lonas de caminhão. E é um nicho um pouco difícil de trabalhar também, né? Como que eu vou atingir um motorista do caminhão que ele passa dia e noite viajando? Então, foi um desafio muito grande para mim também, né? Como que eu vou fazer com que o produto da empresa na qual eu trabalhava se mostrasse aparente para o caminhoneiro? Sim, fazer propaganda pelo Zap. Mas foi uma caminhada muito legal, né? Fiquei um bom tempo na empresa. Na época, tinha ainda muito orgulho dos seguidores, né? Hoje já baixou um pouco essa onda. Mas eu lembro que quando eu entrei na empresa, a gente estava com 8 mil seguidores no Instagram. E a gente saiu com 42 mil quando eu saí da empresa. Então, foi uma crescente muito bacana. A gente era super reconhecidos aqui na região, né? E fizemos grandes parcerias também. E ali começou a minha caminhada no marketing. Aí depois eu fui para outra empresa, tive outra oportunidade também. No setor de logística, saí totalmente do marketing. Só que eu vi que não era aquilo que eu gostava. Eu tinha o pé atrás do marketing ainda, né? E aí não durou muito tempo essa minha jornada nessa empresa, por questão de eu ver que eu não estava, né, gostando realmente do que eu fazia, eu decidi arriscar. E aí começou a jornada empreendedora, né? Então eu comecei sozinho, depois
foram abrindo portas. Uhum. E aí a gente, eu fiz uma sociedade com o Luan, que é nosso sócio na Acelera Obra hoje, pelo fato dele ter me ajudado muito no início, né, que além de sócios, nós somos concunhados, então temos um grau de parentesco também. Sou muito grato a ele pela oportunidade que ele sempre me deu, sempre abriu as portas. Quem que começou aí com a ideia de empreender? Foi tu, Luan? Eu comecei fazendo serviços freelancers, né? Uhum. Então eu trabalhava horário comercial, das 8 horas da manhã às 18 horas. E aí à noite eu tinha o tempo livre e eu assim, não, vou atender alguns clientes. Dos cursos que eu fazia, eu fui aplicando. Uhum. Só que eu nunca tive a coragem de sair do meu emprego, né? Porque é o garantido, e arriscar de fato. E estava prestes a fazer 18 anos ali, queria comprar o primeiro carrinho, né? O sonho de todo homem. E aí o Luan chegou para mim e falou: qual que é o teu medo? Eu falei: o meu medo é não conseguir pagar minhas contas, não conseguir sobreviver, né? Tinha contas baixas, mas mesmo assim, para mim na época era muito alto, né? E aí eu falei: eu não quero pedir ajuda para os meus pais, porque na época a faculdade era muito forte também, né? Você tinha que sair do ensino médio para a faculdade, esse era o caminho. E aí eu não quero pedir dinheiro porque eles querem que eu faça uma faculdade, né? E aí eu tô seguindo um caminho totalmente diferente, né, do comum. Então eu não quero voltar com o pé atrás. E ele falou: não, faz o seguinte, se tu se comprometer comigo que tu vai sair do teu emprego e tu vai, né, fazer isso acontecer de fato, vai cuidar dos teus clientes, se tu precisar de dinheiro um dia para pagar tuas contas, eu pago. E aquilo me deu uma segurança muito grande. Caramba. Então, Isso ele não é um cunhado? Foi um irmão. É um um irmão irmão. para a vida, né? Quem conhece sabe, tem um coração gigante. Sim, Luanzão é Uma fera demais. admiração enorme por ele, pela pessoa dele. E aí, desde então, eu comecei sozinho. E aí eu comecei em junho, né? Eu pedi demissão, fiquei os 30 dias, saí de portas abertas. Adoro a empresa, tenho amigos lá hoje. Mas não durou muito tempo a minha carreira solo, né? Eu fiquei até setembro sozinho, 3 meses. E aí surgiu a oportunidade de ter um sócio, porque pelo fato da empresa estar crescendo, eu precisava de mais pessoas. E aí o Luan sentamos, conversamos e cara, esse é o cara que eu quero como sócio, é o cara que abraça junto, que a gente se dá bem, a gente se entende. E aí a gente começou ali. Começamos atendendo alguns clientes regionais. Sempre tivemos um ótimo atendimento. Clientes que são nossos amigos até hoje, aqui na região, parceiros. Só que aí começou a carreira, né? O início do Acelera Obra veio dessa história, né? A gente começou ali e a gente foi atendendo diversos clientes de diversos nichos, né? Materiais de construção, loja de tinta, construtora, pet shop, incorporadora. O que procurava... Transportadora. O que respirava, a gente atendia, né? A gente dizia. Respirava, entrava receita, a gente atendia. Só que a gente via que era algo que era muito raso, né? Não tinha uma profundidade. A gente fazia, dava certo, porque na época eram poucas pessoas que faziam ainda, né? Hoje o mercado está muito mais competitivo, o mercado digital também, não só o tradicional. E aí, por ter pouca competitividade, você se destacava fácil, porque a gente fazia o básico, se destacava fácil na época. Só que chegou uma hora que a gente começou a entender que o mercado estava se profissionalizando. E a gente viu que não era algo sustentável a longo prazo cuidar de todas as empresas, né? Nem era possível. Então a gente viu a necessidade de escolher um segmento, né? Como que eu vou nichar a minha empresa, atender somente um segmento específico. E aí veio de encontro um cara super especial que queria fazer um lançamento de curso online de vendas e atendimento. E aí foi onde a gente conheceu o Anderson. Legal, cara, legal. E aí Ele é especialista, tem livro, tem autoridade no assunto, né? Exatamente. E nesse meio tempo, nessa empresa que a gente iniciou, a gente começou com um estagiário também para nos ajudar, para dar conta, porque eu e o Luan a gente não estava dando conta. E aí esse estagiário ele começou conosco, só que ele estava com o pé atrás por não ter nunca trabalhado numa empresa e tudo mais. A gente, não, cara, se tu fizer algo errado, tá tudo bem, a gente aprende junto. Ele, beleza, então eu vou acreditar em vocês. E ele ficou
1 ano e meio conosco, até o dia que ele chegou e falou pra gente, eu quero ser sócio de vocês. Do nada, o estagiário chegou. O estagiário quis virar sócio. Só que a gente viu um potencial muito grande nele. E a gente falou, não, então beleza, quer virar sócio, então vamos montar algo junto. Logo em seguida, né, chegou essa pessoa especial que é o Anderson com esse projeto. E aí foi tudo muito próximo, né? O Ulisses, que era o nosso estagiário, que virou nosso sócio, a gente virou sócio em outubro. Em novembro a gente conheceu o Anderson, marcou um café com ele. Em janeiro a gente começou todo o trabalho, inclusive nas minhas férias a gente trabalhou para fazer esse projeto do Anderson, tudo. Em dezembro. O lançamento. Saiu esse lançamento? Né? Saiu em março. Em março, dia 18 de março. 18 de março. Que era a Revolução VCA. Né? E é a revolução do venda com atendimento. Legal. E a gente fez, né? A gente estava muito animado no dia, assim, pô, a gente vai estourar de venda e tudo mais. E foi surpreendente, teve um total de 2 vendas. E aí, daí a gente viu... Assim, e eles viram o potencial em 2 vendas, viu? Mas... Cara, o visionário, né? O visionário, ele vê coisa onde os outros não vê. É verdade. E aí, chegou o momento em que vocês convidaram a Cássio para uma parceria. Então, aí só complementando, a gente começou, a gente viu que a gente precisava nichar. E a gente fez esse projeto, esse lançamento do curso. Material de construção, loja de tinta, era um dos segmentos que a gente nem esperava. Né? Assim, era um dos últimos, para ser sincero. Só que a gente notava que o marketing estava se profissionalizando demais no sentido de que não bastava chegar pessoas na loja, não bastava chegar pessoas no seu WhatsApp. O atendente por trás, a pessoa que recepcionava aquelas pessoas para vender, ela precisava estar preparado. E a gente notou que precisava ter um segmento de educação junto ao marketing. Então foi onde a gente viu que a gente tinha a faca e o queijo na mão, né? A gente tinha um especialista em vendas, atendimento, em performance dentro do segmento. E a gente já tinha o segmento ali de mão beijada, né? Materiais de construção e loja de tinta. A gente, brincadeira interna do escritório, né? Mas onde a gente viu assim, pô, a gente tem muito potencial de juntar a educação e o marketing e fazer algo diferente que o mercado nunca teve. E aí dali nasceu a Acelera Obra. E daí de março a gente não desistiu do projeto de lançamento, a gente só mudou a rota, né? A gente foi de curso para estruturar um projeto que de fato mudasse a vida das pessoas. Foi onde, de abril para maio, a gente começou esse projeto que é o Acelera Obra. Legal. Isso aí. E é muito importante, né? Porque o marketing não é uma bala mágica para um negócio físico, no caso, né? Não é, pô, eu vou contratar uma empresa de marketing, agora o negócio vai chover cliente, eu vou vender pra caramba, não sei o quê. O Cássio está aqui a prova disso, né? Recebendo os clientes lá de mão beijada, né, o Cássio. É verdade. Não é bem assim que funciona, né, um trabalho de marketing. No mundo das vendas, não existe mágica, existe competência. Sim. E aí você começou, então, colocou em prática a semente que foi plantada lá. Não foi simplesmente, montei um negócio. Você começou um planejamento há 11 anos atrás, foi se planejando, juntando, e aí você tirou esse sonho do papel em julho? Foi junho. Em junho? Junho de 2025. Que eu abri a loja. Eu acabei saindo da empresa onde eu estava em março, e aí loquei em abril a sala, né? E ali eu fiquei. Ali eu madruguei. Com a equipe robusta? Equipe robusta, de um só. Um exército de um homem só. Um só e mais nada, e pouco dinheiro, né? O Carlos, a gente precisaria ter o dobro do dinheiro do que a gente tinha em mãos, mas a vontade era muito grande. A vontade, o carinho pelo que a gente faz era muito grande. Eu chamo de a fome de ser campeão. Exatamente. E deu certo, e vai dar certo ainda, né? Porque Tá dando, né? a empresa, né, minha,
não sei se eu posso falar o nome, não sei. Ok. Claro, pode falar. A Pinte Mais, ela não nasceu para ser única. Ela vai ter umas sementinhas aí plantadas. Então, essa é uma das metas minhas, né? E a minha filha, ela tá junto, né? E graças a Deus. Inclusive, tua filha está junto, mas quando começou, ela trabalhava empregada em outro canto. Exatamente. Qual que era o trabalho dela? O trabalho dela ela trabalhava no RH de uma grande empresa aí. Então, ela tinha um salário legal. bom, apesar de ser uma menina nova, né? Então, formada, né? Consegui pagar essa faculdade dela. Ela se forma agora. Qual que é a formação dela? Ela está se formando em biomedicina. E ela comprou a ideia. E aí a história, a parte legal disso tudo, né, dessa história de cada um, né, e já trazendo para a minha, é que ela comprou a ideia. Ela sendo um eletrotécnico e uma biomédica, apaixonado pelas vendas, né? Então, a nossa paixão é vendas. E eu todos os dias, Carlos, todos os dias, quando eu vejo ela sorrindo para um cliente, e eu me vejo quando eu tinha lá meus 27 anos. Em orgulho gigantesco, né, cara? Eu tenho minha filha também, o Anderson também é pai, então imagina a sensação que é ver um filho ali atuando no negócio. Uma Massa coisa... demais. Massa demais. E aí, dificuldades, desafios, como que foi os primeiros meses? Então, não foram muitos bons, né? Porque primeiro faltava grana, né? A gente não tinha todo o dinheiro, né? Trabalhando sempre com a rédea curta? Exatamente. Né? Então, a gente tinha que trabalhar com muita liquidez, né? Então, vendendo mais à vista, tentando a margem de lucro um pouco mais abaixo do que a média. E o legal disso tudo, porque a gente sabia tudo como é que funcionava o sistema, a roda, né? Como é que a roda girava, a engrenagem, né? Então, eu sabia quanto é que era a margem de lucro de uma empresa, a despesa. Então, a gente estava bem afinadinho nessa parte. Mas o recurso era pouco. E a gente precisaria ter, no mínimo, o dobro. E eu fui assim mesmo. Eu costumo dizer que eu estava no sul da cidade, onde eu fui criado, e fui para o norte. Né? Então, quer dizer, um local totalmente oposto aonde eu tinha a minha clientela formada, e fui para um outro lado, e lá a gente está fazendo os clientes novos, estamos captando mais clientes, né? E mantendo aqueles clientes que a gente adquiriu nesses quase 30 anos aí de tintas, né? Então, isso é o legal. Né? Então, a gente cuida muito, a gente valoriza muito cada cliente, cada compra, cada oportunidade, cada pincelzinho que um cliente entra na minha loja, isso é valorizado como um diamante. Cara, isso é extremamente importante. Aí chegou uma hora que o Anderson, o Eduardo conversaram com você, o que eles trouxeram de ideia para você? Qual que foi a abordagem que eles fizeram ali? Os meninos são fera, né? Eu acho que eles têm visão, eles conseguem chegar a algo que ninguém vê, né? E o Anderson, pelo fato dele ser amigo meu, né? Então, a gente tinha uma proximidade muito, muito legal e, enfim... e a gente é apaixonado pelas mesmas coisas, né, que são as vendas. Os meninos simplesmente... Aliás, o Anderson foi primeiro lá na loja fazer uma visita, porque eu convidei e eu li o livro dele, né? E aí, quando ele foi lá na loja, a gente bateu um papo, tudo certo, e, enfim. Aí, daqui a pouco, o Dudu também veio e nasceu esse projeto da gente ter a nossa loja como referência, né? E eles apostando em mim também, e botaram todo o gás lá que tinha que botar, e olha, a venda nossa dobrou. Dobrou o faturamento da loja em 30 dias. 30 dias. Eu tinha um faturamento mês de junho e julho, eu tinha praticamente igual, e quando eles assumiram mesmo em agosto, a minha venda dobrou. Ela praticamente dobrou. Ela estava em 69 mil, a gente foi para 117 mil. Mais que dobrou, hein? Mais do que dobrou. E ela vem numa crescente, né? Os meninos agora estão comigo, eles são parceiros meus, né? E eu fiz questão, né? Aquela coisa, né? De repente, eles têm a empresa deles aqui
e não ter alguém aqui daqui, né? Então, eu não vou deixar passar os meninos, né? Aí falei com a minha filha, é a menina que mexe com o nosso financeiro. Falei, dá pra gente fazer? Dá pra gente chamar eles? Porque eu quero muito, né? E aí deu certo, a gente ajustou um pouquinho aqui, ajustou um pouquinho lá, e agora os meninos são parceiros nossos aí. Boa. Agora é uma parceria firmada, o pessoal acompanha você lá. E desde agosto, como que vem sendo assim, questão de resultados? Você comentou que vem numa crescente. Carlos, a gente ficou assim surpreso, né? A gente tem uma meta para esse mês, né? E o mercado ele é assim um pouco variável, né? Ele é altos e baixos. Sim. E a gente tudo influencia, né? Sol, chuva. E a gente acaba aprendendo, a gente acaba tendo mais oportunidade quando está na baixa. É ali que tu te mexe, é ali que tu te move, entendeu? Porque a hora que tu tá lá no alto, tu tá bem. Confortável, né? Confortável, tá ali. Agora, quando tu tá ali naqueles dias que não tem a venda, é a captação de cliente que funciona. É o telefonezinho, é ligar para um, é ligar para outro, é fazer parceria, estratégia. Então, a loja ela vem numa crescente espetacular, né? Então, hoje, o mês passado, a gente bateu 160K, né, para uma loja de 5 meses. Eu te confesso que eu sou o único lá, né? Só eu que faço as vendas. A Laurinha agora está se habituando a conhecer um pouco de tinta. A tinta é muito técnica, né? Não é uma coisa muito fácil da gente vender. Mas a loja passa uma credibilidade, o vendedor passa uma credibilidade e ela vem crescendo. Então, a gente vem batendo as metas mês a mês, né? E é como eu falei, é toda uma estratégia, né? O marketing ele tem que funcionar, a liquidez tem que funcionar, mas um dos pilares da loja, né, ou de qualquer negócio é a venda. Se não tiver venda, Carlos, não vai ter nada. Cara, legal. Então, praticamente ela triplicou em pouquíssimos meses, né? 5 meses. Pouquíssimos 5 meses. 5 meses. 5 meses. Legal. E aí, como que tá? Tipo, você precisou contratar, aumentou a equipe? Então, como que Carlos, você está se virando em relação à mão de obra? Eu acho que todo começo é um pouquinho árduo, né? Então, quando você começa com um pouco de dinheiro, a cinta é um pouco justa, né? Então, não dá para te estar mexendo em muita coisa. Então, eu procurei fazer a maior parte das coisas, né? Das funções, digamos assim, entrega, era eu, as vendas, o caixa. Então, eu praticamente... Bateu o escanteio, ir lá na área, cabecear. Exatamente, mais ou menos assim, mais ou menos isso. Apitar. Então, eu fiquei um tempo todo assim, né? E agora não, agora a minha filha veio junto comigo, né? Então, abraçou a ideia. A gente já tem um entregador, né? Então, já estamos aí com 2 funcionários e mais eu. Ficou um pouco mais frouxo para mim agora, né? Digamos assim, de tempo, né? Mas a gente trabalha muito, Carlos. Todos os dias, assim, a gente nasce novo. Pela idade que eu tenho, quando eu acordo, eu nasço novo. Olha, eu estou ali, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Eu sempre digo isso para mim, eu vou ser melhor do que eu fui ontem. 1% do dia, né? Exatamente. E é por isso que eu busco as metas, né? Então, eu estipulo uma meta mentalmente, eu quero isso hoje. E ali eu fico olhando, monitorando. Chega meio-dia, eu olho, a minha venda está tanto, eu preciso alcançar mais isso. E aí, quando eu tenho tempo, captação, negócio, pintores, ligar para o Joãozinho, para o Pedrinho, e é isso que eu faço. Todos os dias. O melhor dia para mim trabalhar mais em captação de cliente é dia de chuva. Choveu, não vende tinta, né? E a gente está tentando mudar um pouco isso também. Né? Quando eu comecei a vender tinta lá em 94, existia um período que se vendia tinta muito mais do que os outros períodos, né? Que começava em agosto e ia até março, que é o período de verão, né? Inverno, a venda sempre caía. E agora não, né? Então, o inverno se vende bem, se vende muito bem em relação aos outros meses também. Só que tudo isso é estratégico. São parcerias.
o Acácio. E o cliente ali da loja, a gente tem vários perfis de clientes, né? Quais que são os clientes da loja? Empresas que precisa reformar, precisa fazer uma pintura, precisa fazer lá um retoque, um reparo. Vai ter mais o que? O cliente final, que tem a casa, que tem a obra, que precisa, né, fazer também ali a manutenção da casa. O que mais? Tem Os pintores. pintores, Profissionais, né? profissionais prestadores de serviços, né? Consultoras também. Arquitetos, engenheiros. Lá você tem dentro, inclusive, né, dentro do Acelera Obra, tipo, o que vocês trouxeram de estrutura para o Acácio? O que vocês, né, trabalharam ali para que ele triplicasse o faturamento dele em poucos meses? Como que foi esse diagnóstico? O que vocês fizeram assim? Inclusive, só puxando um gancho, um ponto muito importante em julho, um pouco antes da gente iniciar o desafio, o Acácio comentou que o grande objetivo dele era em 6 meses ele chegar nos 100 mil. Né? Em 6 meses? Bem lembrado, Dudu. Eu não lembrava dessa. O grande objetivo dele, quando ele completar 6 meses de empresa, ele queria estar faturando 100 mil. Né? Então, legal, legal. 5 meses... Já é um objetivo ambicioso. Exato, exatamente. Né? Porque, não é fácil, né? Sozinho, né? Não. Mas eu acho que o grande segredo do Acácio está em visualizar as coisas. E daí vão dizer que é coisa de coach, né? Mas o Acácio, ele visualizou tudo isso que ele estava vivendo. Porque ele não era só o planejamento, era a visão realmente. Porque teve momentos que eu levei oportunidades para ele e ele disse que ainda não era o momento. E ele foi. E às vezes a gente olha pelo um lado que tá perdendo uma oportunidade. A gente pode olhar o copo meio cheio, meio vazio. Mas desde que a gente montou a Acelera Obra, ele me mandava mensagem mesmo como quando funcionário, lá ainda, ele dizia, eu estou preparando, Anderson, para abrir minha loja. E a hora que eu abrir a loja, eu vou te contratar. Eu vou te contratar. Ele falava isso. Eu vou te contratar. E daí ele mandava o seguinte, li teu livro. Cara, eu vou implementar isso. Implementava. E daí, até nessa visita, eu sei que tu está longe, mas traz teu livro. Eu disse, eu vou te levar o livro num sábado que eu descer para Tubarão, que eu morava em Curitiba, né? E eu levei o livro para ele. E ele foi sempre visualizando isso, sempre. O Acácio sempre foi visualizando. E é tão forte isso para mim, que foi que ele mandou a mensagem, aparece aqui, hoje eu não posso te contratar, mas eu queria que tu conhecesse minha loja. E eu estava com a família ali perto, e daí eu disse para a esposa, vamos passar na loja de um amigo ali. E ela disse, mas a gente tinha que chegar cedo em casa. Eu disse, não importa, vamos passar ali. E nós passamos ali. E ele foi muito massa, assim, né? Nós se encontrar ali, né? Foi. E daí, quando ele viu algo meu depois, como é o pensamento realmente, né? O Eduardo pegou e chegou e disse, eu vi que tu esteve lá no Acácio. Eu tive uma ideia. Vamos montar um desafio para o Acácio? Vamos levar ele a 100K? Em 1 mês, em 30 dias, eu disse, cara, o homem abriu faz 2 meses, cara. Como que a gente vai fazer isso? A gente tinha estratégia, mas nunca tinha feito um desafio tão forte desse, né? Então, às vezes, normalmente a gente valida por 1, 2 meses, mas pegar assim em 15 dias, acho que nem deu isso, e o Acácio aceitar também, mas ele visualizou que isso ia acontecer. Assim como ele está visualizando que aconteceu 100 mil, assim como ele está visualizando que vai ter mais lojas, e eu acredito que vai acontecer. Pois é, antes de vocês falarem ali das estratégias que vocês usaram, a visão, aproveitando já, né, a visão de futuro para Pinte Mais. Carlos, eu sou um visionário, né? Eu sempre digo assim, a Pinte Mais, ela nasceu, não é para ser única. Ela tem que ter filhas. Tem que ter filhas. Ela tem que ter... Mas, enfim, lógico, eu sozinho eu não consigo fazer tudo, né? E eu estou lapidando a minha filha para que ela abrace essa ideia. E a gente pensa muito nisso. O segmento de tintas no Brasil, ele é muito latente, né? Então,
Só para te ter uma noção, né, o que o Brasil consome hoje, ele é o quarto país no mundo que mais consome tinta, litros de tinta, certo? E ele é o primeiro em tintometria, que é isso, tinta colorida. Né? O Brasil ele é muito diversificado, né? Então é um mercado que ele está se expandindo muito. Né? E tu pode ver, tem várias lojas aí que cresceram muito, um crescimento rápido. Né? Mas a gente tem que ter cuidados. Né? É um degrauzinho por degrauzinho, um degrauzinho por degrauzinho. Então, quando eu registrei a Pinte Mais, isso há 3 anos atrás, então foi feita toda uma estratégia. Né? Que legal. Esse nome foi registrado há 3 anos atrás. E eu sempre quis, né? Eu quero isso, né? Eu quero que eu tenha mais lojas. Mas para isso acontecer, a gente precisa ter uma equipe muito bem formada. Eu costumo dizer que eu também tenho visão para contratar. E eu tenho umas pérolas que eu lapidei, que já trabalharam comigo e já tenho o mesmo ritmo meu, né? A forma visão, né? de visão. Então, a Pinte Mais ela não vai parar aí, não. Ela vai crescer mais, ela vai crescer mais. Pode contar aí que vai ser uma empresa tubaronense, mas que vai... Pô, Cássio, aí, qual que é a tua visão? Franquia, loja própria? Então, assim, Carlos, eu sou bem franco assim a dizer para ti, né? Eu ainda não parei para a gente pensar nisso aí, né? Para dizer, vai ser franquia. A franquia hoje é algo que se expande muito rápido, Mas eu também, assim, eu vejo na qualidade do atendimento. E será que aquele franqueado ele vai ser um bom atendente? Porque a Pinte Mais, o nome Pinte Mais, ele tem muito valor para mim. Ele tem um valor sentimental. Então, eu prezo muito por isso. E o bom atendimento tem que ser isso. Então, a franquia hoje, no momento, talvez não. Talvez não. Apesar que a gente pode mudar, enfim. Então, se consolidar como loja própria, né? Sim, expandir primeiro, algumas né? redes e depois é algo que pode ser cogitado. Expandir Brasil afora, né? E um adendo, né? Tubarão é uma cidade que tem muita loja de tinta, né? A gente tem uma concorrência aqui muito forte, que a gente tem que é 110 mil habitantes, mais ou menos? Um pouco mais, 125. 125? E a gente tem quantas lojas aqui? Então, Carlos, até isso eu sei. Né? Loja de tinta mesmo, específica, né? Especificamente tinta, né? Que a gente costuma dizer que são tinteiros. Hoje tem 27 lojas. 27 lojas? 27 lojas. 27 com a Pinte Mais. Com a Pinte Mais. Pô, é bastante loja, né, o Anderson e Eduardo? É um mercado bem acirrado, né? Mas eu acredito, respondendo a tua pergunta, né, qual que é o grande diferencial, qual que é a estratégia? Toda empresa ela tem possibilidade de crescimento. Qualquer empresa. Se a empresa ela não está crescendo, a estratégia está sendo falha. E um grande diferencial, né, é a energia que o Acácio transborda na loja. Você entra na La Pinte Mais, é uma leveza, é algo que você entra... Você pode entrar triste, mas você sai sorrindo. Né? Então, isso é algo que atrai as vendas para ele também. Né? E o Acácio ele já tem um conhecimento muito grande de mercado, tem um atendimento excepcional, excelente, e só precisava ajustar alguns pontos. Né? Ele já tinha, e toda empresa tem isso. Muitas vezes a estratégia que está sendo utilizada ela está falha, mas se ajustar isso, né, é apenas essa virada de chave para a empresa conseguir, né, aumentar as vendas, até dobrar as vendas, como o caso do Acácio. Triplicar. E o ponto muito importante é que ele tinha uma ferramenta poderosíssima numa loja de tinta, que é o relacionamento com os pintores. E agora entrando um pouco nessa parte estratégica, né, a gente sentou, conversou, alinhou o que a gente vai fazer diferente, o que a gente poderia fazer de diferente. Né? Uma cidade que tem 27 lojas, né, 26, contando com a Acácio 27. O que a gente vai fazer diferencial? Marketing, beleza, o pessoal faz, mas não é tão bom. Rádio, todo mundo faz. Né? E agora, o que a gente vai fazer?
relacionamento com o pintor, uns têm, aí alguns pintores gostam da loja, outros não, né? Isso tem em todo canto, é normal, a gente lida com pessoas. E a gente viu que ele tinha um relacionamento muito bom com os pintores também, só que a gente poderia explorar ainda mais isso. E aí foi onde a gente sentou e analisou. Opa, a gente tem uma possibilidade aqui. E a gente vamos trabalhar em cima do marketing para atrair consumidor final para a loja, para conhecer uma loja nova, né? 2 meses de mercado. Indo para o 3º mês, a gente precisa expandir esse leque, precisa colocar a Pinte Mais quando a pessoa precisar de tinta, quando precisar de produto para reforma. E o segundo ponto é como que eu vou trabalhar esse relacionamento com os pintores. E aí foi onde, antes do mês de agosto iniciar, no dia 31 de julho, foi feito um evento com os pintores dentro da loja. Né? Todo mundo junto, não interessava se estava apertado, não, foi do jeito que deu. Tem gente que sentou em cima dos baldes de tinta, né? O salgadinho ali, e pô, foi muito legal. Né? O 3º mês de loja deu 38 pintores, né, Cássio? 41. 41? 41. Eu cheguei quando eu fiz a contagem errada. A gente não queria entregar todos os pontos. Né? 41. E aí, junto disso, né, a gente, quando estava ali em julho, quando a gente começou a trabalhar, tinha 78 pintores no grupo do WhatsApp. Hoje tem mais de 120 frouxos. Caramba, 120 frouxos. Não, 120 frouxos, né? Não, os pintores não são frouxos, são trabalhadores. Né? E a partir disso, a gente trabalhou muito forte no mês de agosto, nesse grupo. Que é onde a gente dividiu. Pô, o mês tem 4 semanas. Mês de agosto finalizava certinho na sexta-feira. Então, o que a gente vai fazer? Cada semana a gente vai fazer, né, um sorteio nesse grupo. E como que vai funcionar? Somente para quem estiver no grupo do WhatsApp e somente para quem comprar na loja naquela semana. Então, na primeira semana, né, teve a bolsa da Condor. Na segunda semana teve alguns acessórios. Na 3ª semana teve outros brindes também. E aí na 4ª semana a gente fez algo que todo mundo gosta. É impossível um brasileiro que não goste, ainda mais um pintor, que é o kit picanha. Um pedaço de picanha, uma caixa de cerveja, uma bolsa de carvão, né, uma peça de linguiça. E aí o Acácio abraçou essa ideia. Ele de fato, né, ele entrou de cabeça no projeto junto com a gente. E aí foi no mercado, gravou vídeo, fez coisas que ninguém estavam fazendo. E foi essa visão, né, de fugir um pouco do tradicional que faz chegar onde ele está hoje. Então, o grande desafio do empresário, das lojas, dos donos de lojas de tinta e material de construção, é estar muito no operacional e enxergar somente aqui, né, igual cavalo. Mas aí o Acelera Obra entra para justamente isso. Calma aí. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, vamos abrir o horizonte aqui. Quanta coisa que dá para fazer, né? E esses sorteios que foram trabalhados ali, foram investimentos da loja? Você tirou do caixa da empresa para investir em brindes, sorteios, acessórios? Como que foi? O Carlos, esse grupo, só para voltar um pouquinho ali, né? Esse grupo foi um grupo criado por mim mais ou menos uns 5 anos atrás. Então, é como eu falo. Um ativo ali, né? A gente foi fazendo as estratégicas, né? Passo a passo, um passinho, um degrauzinho por degrauzinho. Eu me lembro que quando eu criei o grupo, né? Isso há 5 anos atrás, tinha mais ou menos eu e mais 5 pintores, que eram os mais chegados. Né? Isso você criou já com o objetivo de fortalecer a venda do material. Já assim até para manter o grupo mais ativos e mais próximo, né? Para a gente aproximar a distância entre pintor e loja, pintor e vendedor. E esses brindes, 90% deles é mantido pela loja. A gente não tem... a gente não tem ainda nenhuma parceria formal com algumas empresas que nos forneçam isso. Mas existe o 10%, né, que aí sim entrou algumas empresas que doaram. E agora, só lembrando que todo mês a gente faz um sorteio, todo mês, o Dudu sabe, o Anderson sabe disso, a gente faz um sorteio para o grupo, né, e ali a gente escolhe, a gente faz um kit.
A gente procura sempre, assim, Carlos, presentear de uma forma, algo que seja muito bom para eles, né? Para o dia a dia deles. Tudo voltado a ferramentas, mas algo que tem um valor agregado, não algo simples, porque a gente valoriza muito o pintor. Hoje, a loja que não tem uma valorização de um profissional desse, ela não vende. Ela não vende. Ela não vende. Eu posso dizer para ti aí que hoje qualquer loja, ela tem no mínimo 40% das vendas dela é de pintores. Os outros 60% daí é dividido entre cliente final, construtoras, arquitetos e algo do tipo assim. Tá? Então, o grupo, todos os presentes são mantidos pela loja mesmo. Tá? Legal. Então, um dos pontos ali mais fortes foi principalmente fortalecer relacionamentos com a base de clientes. Exato. Através do grupo, sorteios, manter não aquela... adianta você ter uma bazuca e atirar de pistola, né? Então, ele tinha bazuca, ele só precisava da munição, né? Então, foi isso que a gente quis trabalhar, né? Utilizar as ferramentas da melhor forma possível, utilizar o marketing a todo vapor, porque, como repito, né, a loja não era tão conhecida por ser nova. Hoje, praticamente o Tubarão inteiro já viu o Acácio aí pelas mídias, né? Meus familiares compram do Acácio. Foi convidado até para um podcast. Nossa, Como você se sente é o primeiro, vendo? Na semana passada a gente teve aqui o último episódio, né? O Joe Batata. O Joe foi o primeiro episódio de um podcast. Foi a primeira vez que ele foi convidado para um podcast. Conheço. Conhece o Joe Batata, né? Acompanho ele. Já comeu uma batata de Joe Já, Batata? Não? Imagina, aquela batata recheada dele lá é um espetáculo. Show de bola, o menino é bom. Joe Batata. Propaganda gratuita aí para você, se é parceiro. O Eduardo também provou, né? Inclusive, Pediu de novo. no podcast passado ele trouxe batata, né? Hoje a gente trouxe lá tinta para todo mundo carregar aqui do podcast. Ajudar o Acácio a carregar o caminhão, né? É mais ou menos. Legal, cara. Então, no episódio passado, o Joe Batata, pela primeira vez, ele e o Américo, né? Foram convidados para um podcast. Pela primeira vez você foi convidado para um podcast também, como é que você se sente? Então, Carlos, eu até fiquei surpreso, né? Falei para minha filha, assim, ó, eu gosto muito do novo, né? Apesar de ter uma idadezinha um pouquinho mais avançada, né? E eu gosto do novo. E o novo, ele me fascina. E aí, quando eu falei para a Laura, e quando o Dudu chamou eu ali no Zap, vamos participar do podcast... Tô dentro, vamos lá, vamos embora. Esse é o tipo de parceiro que a gente busca, né? Vamos fazer, tô dentro. Tô dentro, é isso aí. Então, legal. Isso aqui para mim é novo, né? Esse mundo assim digital, a minha época não era assim, Carlos. Então, quando veio o Facebook, o Instagram, coisa de 10 anos para cá. Então, a gente fica assim um pouco fascinado com isso, né? Porque... a gente vê que a mídia, quando ela é bem feita, a propaganda digital, quando ela é bem feita, existe uma possibilidade imensa de crescimento de qualquer negócio. Eu estava ouvindo aqui vocês falar, e daí até essa questão de estratégia, e eu estava pensando... O Acácio é um dos poucos empresários, que um dos maiores efeitos dos empresários é a ansiedade pelo sucesso, né? Que eles, como a gente estava falando, plantou. Mas quando o Eduardo estava falando, é isso que eu acho que é o grande diferencial da Acelera Obra. Nós não formamos uma estratégia para o Acácio e que forma para todo mundo. Não tem como funcionar em Tubarão uma estratégia... E daí vai lá em Capivari do Sul, minha cidade, 4.000 habitantes, e vai funcionar o reserva, que eu acho que é mais ou menos isso também, né, Carlos? Nós viemos de cidade grande, né? Que vai funcionar, muda de região, a gente está aqui no inverno, e a gente tem cliente no Nordeste que está começando o verão, nós temos dias maiores, mais longos, outros não tão longos como o inverno, então... eu acho que esse é o grande diferencial do Acelera Obra. A gente entende aonde o cliente está, o ponto atual, aonde a gente quer levar ele, aonde o cliente quer ir,
E daí nós formamos a estratégia. Para o Acácio foi essa estratégia, mas para outros clientes são outras estratégias. Plantio, prospecção, muitas vezes fazendo negócios em empresas, outros treinando a equipe e ele já tem o cliente, então é só atender, igual nós temos o Kleber lá, que também aumentou 67% no primeiro mês já, assim como nós temos... Como é que é o nome da loja do Kleber? Bodas. Bodas Eu só não Materiais lembro Elétricos. qual é o estado. Belém do Pará. Né? Belém do Pará. Como a gente tem em Tijucas do Sul, no Paraná, como a gente tem em São Paulo, interior de São Paulo, sempre esqueço. São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra, que são lojas de portas, de esquadrias, que são lojas do varejo da construção civil, mas é outra estratégia lá, é outra estratégia. Eu acho que isso que é o grande diferencial nosso hoje. São clientes públicos diferentes, né? Que é isso, que a gente não trabalha tudo igual. A gente entende e usa estratégias que podem ser parecidas, mas que vão fazer diferença para ele. Uhum. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um cliente que eu fiz reunião semana passada, na Baixada Santista. O cliente está dentro de uma loja, de um comprão, por exemplo, que nós temos aqui, né, propaganda, né, mas não é comprão, né, mas dentro de um supermercado atacadista. Uhum. Como que vai fazer para levar o pintor lá? Como que vai fazer? Daí é outra estratégia, é outra forma que nós temos que cada entrar. caso individualmente. Então né? é isso que o Acelera Obra hoje, a gente aumenta pessoas dentro do Acelera Obra exatamente para poder dar o atendimento numa era digital de muitas IA. Nós estamos trabalhando para entregar um atendimento humanizado. E eu acho que é isso que vem fazendo a diferença em todos os clientes que nós temos. Em mais de 23 estados, no Brasil e no Paraguai. Esse ano que vem nós já estamos com a visão que o Acácio nos ensina de ter, em estar em mais 2 países aqui na volta, quem sabe, Argentina, Uruguai. Começar a falar espanhol aí, treinar Chile, espanhol, Portugal, a gente vai chegar. Angola. Então, isso. Eu só quis fazer porque às vezes tem alguém olhando o podcast e vai dizer, pô, agora é só fazer um grupo de coisa e colocar lá um kit picanha e vai dar certo. Não, boa. É bem assim. É personalizado. Eu costumo dizer que o nosso, você falou ali, fome de ser campeão, né? O nosso lema lá no Acelera Obra, o nosso grito de guerra, né, é a fome de meta. E é isso que todo cliente que tem resultado junto ao Acelera Obra tem, que o Acácio tem, né, que a dona Shirley, que foi de 180 para 300, tem, que o Kleber, né, que aumentou 67% em um mês, tem, que lá na Bahia a gente saiu de 60 para 120 também em um mês, que é justamente a fome de meta. Né? Nós trabalhamos a semana inteira, hoje é sexta-feira, 9 horas da noite, estamos aqui trabalhando, né, de certa forma uma troca, né, fazendo negócios, parcerias, e é justamente isso que traz o resultado, né? É o plantio. O Anderson sempre fala pra gente, né? A gente tem que plantar que uma hora a colheita é certa. E é isso que dá resultado para os clientes do Acelera Obra, onde a gente faz um trabalho em conjunto. Né? A gente costuma dizer que a nossa parte a gente sempre vai fazer, a gente sempre faz maestria, mas o cliente também precisa aplicar dele dentro da loja, né? Que afinal a gente não está dentro da loja todos os dias, na loja dos clientes que a gente atende. A gente está em mais de 23 estados hoje no país. Se Deus quiser, até dezembro aí a gente completa todos, né? Incluindo o Distrito Federal. Mas é impossível a gente estar em todas as lojas que a gente atende hoje. Mas a nossa parte do Acelera Obra, a nossa equipe, a gente vai entregar. Então, a gente entregando em conjunto esse modelo de parceria, a gente tem muito resultado. Excelente. Senhores, deixei um recado aí para quem está assistindo a gente, para quem é empreendedor no ramo da loja de tinta, loja de material de construção. Quer começar, Eduardo? Pode ir. Então, eu digo que a fome de prospectar tem que ser maior do que a venda em si. Porque se você, igual o Eduardo falou, que eu sempre falo isso, né? Quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. Não tem fórmula mágica. Mas é isso que o Acácio faz. Igual ele falou aqui, quando está chovendo, o que as lojas de tinta fazem? Ficam no WhatsApp, mas não mandando mensagem para cliente. Ou ficam no Instagram, né?
Mas enquanto Tempo isso, ocioso, a né? casa estava lá. A gente falou uma vez só para ele de ligar para empresas e deu o caminho. Quando a gente chegou lá, ele estava com a lista manual mesmo aqui, ó. Já liguei para esse Já vai liguei comprar para hoje. esse, e estava chovendo, né? Tava A gente chovendo. gravou, você pode até entrar e conferir lá É bem isso. no no YouTube e nas redes sociais. E a gente estava exatamente, ele estava fazendo o que precisava ser feito. Ele não teve o orgulho. Então, se eu puder deixar um recado, quebra o teu orgulho, porque você não vai ter resultado fazendo a mesma coisa. Resultado diferente fazendo a mesma Esperando coisa. o cliente ter necessidade, esperando o cliente vir, né? Entrar pela porta. Inclusive, a gente aproveita para falar do desafio lá do canal do Acelera Obra do YouTube, né? Como que faz lá? Porque daí eu assistia todos os vídeos lá, são 5 vídeos, onde no mês de agosto mostra, né, o Acelera Obra, né, indo ali na loja, Todo o processo, passando orientações para Cássio, esse lance que você comentou. Como que faz para assistir esses vídeos, essa série de vídeos? Tem uma playlist ali no nosso canal do YouTube da Acelera Obra, né? Então é só colocar ali Acelera Obra, visitar nosso canal, tem toda a playlist que é o Desafio 100K. Então ali tá os 5 episódios separados, organizados em fileira para que possa assistir da melhor forma. Tá bem legal, eu assisti todos os vídeos lá, foi bem bacana. O homem é bom em frente às câmeras. Bom demais. Deixar para lá vocês aí. Legal. Eu gosto é de estar pertinho dos clientes. É isso que eu mais amo. Aí. Legal. Cássio, eu costumo sempre fazer uma brincadeirinha, né? Que é um quadro fixo aqui no programa, que a gente faz algumas perguntas e você responde com o que você mais se identifica. O nome da brincadeira é ou isto ou aquilo. Daí eu queria te perguntar, ser reconhecido por ser uma loja careira ou uma loja que vende barato? Vende caro ou vende barato? Eu vendo atendimento. Eu não vendo Preço. Não, eu não vendo preço. Boa, garoto. Bom demais. Esse é dos meus. Consumidor final ou prestador de serviço? Consumidor final. Alto volume com margem menor ou uma venda enxuta, né, menor, com uma margem de lucro maior? Eu sou mais da venda menor. Uma venda menor com uma margem de lucro maior. Isso. Boa, boa. Agora, uma pergunta. O que você faria hoje... Não, peraí, de novo. Agora uma pergunta. O que você faria quando abriu a loja, quando deu lá quando cortou a fita lá, né? O que você faria se você soubesse o que você sabe hoje? O que eu faria? De diferente. Olha, o Carlos, eu não mudaria nada. Não mudaria nada, não. Porque eu acho que eu sempre estive no caminho certo, né? Pensando, lógico, né? Com os pés no chão, né? Mas eu talvez eu iria ter um sócio. Coisa que eu não tive coragem de ter. Talvez isso, porque o dinheiro na época era muito curto, né? E talvez se eu tivesse um sócio, eu estava um pouco mais digamos assim, trabalhando um pouquinho mais frouxo, né? Mas eu acho que valeu a pena. Cara, que legal. Eu sempre costumo dizer, cara, uma coisa que eu sempre digo, quando me perguntam, né, o que eu teria feito, ou às vezes quando eu paro para pensar o que eu teria feito diferente, eu sempre dou a mesma resposta. Eu teria feito a mesma coisa. Todas as decisões que eu tomei me trouxeram para esse lugar onde eu estou, é exatamente onde eu quero estar. E tá tudo certo. E a gente aprende com os erros também, né, Carlos? Eu acho que a gente não é perfeito, né? Em algum momento da nossa vida a gente vai errar. Seja no lado profissional, no lado sentimental, no lado financeiro. A gente sempre, em algum momento, tu vai errar. E aí é que tá. A hora que tu veja que o erro aconteceu, e aquele erro ali tem que ser mudado para te não errar mais, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu penso, né? De aprender com os erros. Boa. Cássio, um recado final aí para quem está nos assistindo. Eu diria o seguinte: não desista dos seus sonhos, porque o meu sonho nasceu em 2014
Nós estamos em 2025, gente. É muito tempo. É muito tempo. Né? Eu acho que a gente tem que ser muito persistente. Né? Eu acho que todos os dias tu pensar assim, olha, eu quero montar a loja. Eu quero montar. E realmente, Carlos, eu vim de uma família humilde. Eu consegui formar a minha filha. Ajudei a minha família toda, né? Eu teve épocas que a gente ganhou um dinheiro um pouco mais, mas muitos amigos meus estavam investindo o dinheiro que eles ganhavam em carro, não que não, né? Não é lindo ter um carro bonito, uma casa bonita, eu economizava. E aí o que eu posso dizer para ti é que a persistência e não desista dos seus sonhos. Eu acho que é isso que é o que me motiva todos os dias, acordar às 5 horas da manhã, e dobrar o teu joelho, orar, né, pedir para que o dia seja um dia ensolarado, um dia bom, né, e isso me motiva todos os dias, todos os dias eu acordo como se fosse um menino, e é isso que eu digo, não desistam dos seus sonhos, porque um dia chega, um dia vai chegar. Bom, senhoras e senhores, Acácio Alberton, Pinte Mais Tintas em Tubarão, Anderson Silva, Eduardo Costa, Acelera a Obra, né? Representando a Acelera a Obra. Na descrição desse vídeo a gente vai deixar o Instagram, tanto da Pinte Mais, para vocês conhecerem, sigam, acompanhem o Acácio, aprendam com o Acácio. O Acácio é alguém que tem tem bastante coisa para contribuir, né? Vocês podem acessar o Acelera Obra, sigam, vão para o canal do YouTube, eu vou deixar o canal aqui. Na verdade, a gente vai fazer uma collab, né? Isso, então, e nosso Instagram também, né? Instagram. Acelera Obra Oficial. E para os lojistas, né, que estiverem assistindo, donos de materiais de construção, donos de lojas de tintas, que quiserem conhecer um pouquinho mais do serviço do Acelera Obra, quiserem aumentar o faturamento conosco, né, vou deixar uma palavra-chave aqui que vai ter uma condição especial na mensalidade aqui do Acelera Obra. A palavra é acelera. Né? Então, se você enviar lá nas mensagens do Acelera Obra, pode ser no direct do Instagram, pode ser no nosso WhatsApp, que você conseguir nas nossas redes sociais. A palavra acelera, que veio do YouTube, a gente vai ter uma condição especial aí nos primeiros meses. Boa, perfeito, excelente. A gente vai fazer o seguinte, então, na descrição desse vídeo vai ter um link para o WhatsApp, onde você vai falar com o time, né, com o consultor lá do Acelera Obra, e aí você envia a palavra acelera, que a gente vai saber que você veio do YouTube, e aí vai ter acesso ao quê? Uma condição especial, é isso? Exatamente. Perfeito. De pai para filha. Boa. Isso não é empresa, é um pai? Senhoras e senhores, muito obrigado por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo episódio.